Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora, 8h22. Vida Acadêmica. Vida Acadêmica hoje com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês. E hoje temos um entrevistado em nossos estúdios, o presidente da CAPES, Anderson Correia, que vai falar conosco aqui no Vida Acadêmica. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para a melhoria da qualidade de ensino do país. Muito bom dia, Anderson. Bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. Bom dia, eu que agradeço a presença aqui com vocês. Bom dia, Mariela. Bom dia. Anderson, para começar, tivemos aquele início de gestão nova, você chegando na CAPES, tivemos a época dos contingenciamentos, para não falarmos cortes. E como está a CAPES hoje? Então, a CAPES é uma agência ligada ao Ministério da Educação, responsável pela pós-graduação em todo o Brasil, educação básica, bolsas internacionais, tem um orçamento de mais de 4 bilhões de reais, fomos contingenciados em torno de 800 milhões de reais nesse ano, já devolvemos já 270 milhões e esperamos até o final do ano ter toda a situação regularizada. Mariela? Oi, bom dia, Anderson. Uma alegria falar com você. Com a sua resposta, você já matou minha primeira pergunta, que era saber se tinha uma previsão de algum novo desbloqueio das bolsas. Então, eu já quero saber uma outra coisa. Se existe alguma previsão de reajuste nas bolsas da CAPES, porque as bolsas, tanto de mestrado quanto doutorado, elas estão congeladas há muito tempo, né? E o último reajuste, se eu estiver enganada, você me corrija, ele foi realizado em 2013. Então, não se corrigiu nem a inflação. Vocês têm estudado, tem alguma previsão de algum tipo de reajuste? Porque eu lembro que eu fui bolsista da CAPES, viu, Anderson, no meu mestrado na Unicamp há muitos anos atrás. E esse dinheiro era muito importante para mim, assim como é para todo mundo que é bolsista. Tem alguma boa notícia nesse sentido? Algum planejamento para algum tipo de reajuste? Então, Marielle, essa tua pergunta é muito importante. Eu, por exemplo, fui bolsista da FAPESP, equivalente à CAPES, só que estadual, né? Em 1998, ou seja, 21 anos atrás, e à época a minha bolsa era de R$1.000 por mês, né? Isso, o valor de compra disso daí era muito maior do que é hoje. Tanto que assim, a gente conseguia ter dedicação exclusiva ao mestrado. Na época até eu casei sendo bolsista de mestrado. Fui bolsista da CAPES no Canadá também, fiquei lá 4 anos, vivia da bolsa, né? A família convivia com a gente lá. Então, ou seja, a bolsa é um mecanismo importante para a retenção de bons talentos e a gente precisa realmente verificar o valor da bolsa. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos governos, é que a prioridade foi para aumentar o número de bolsistas sem pensar vamos dizer assim, no valor da bolsa. Então, ou seja, a CAPES nos últimos 10, 12 anos, ela fez a pós-graduação dobrar de tamanho no Brasil. Em algumas regiões do país ela triplicou, como no Norte e Nordeste. Só que sempre com aquela bolsa ou com pouco aumento ou nenhum. Então, ou seja, é uma situação crítica que a gente tem e nós temos a intenção de elevar o valor da bolsa de doutorado, possivelmente no ano que vem, a depender aí das nossas condições, principalmente para o doutorado, que exige mais dedicação, exige mais comprometimento, exige pessoas já mais maduras, mas tem intenções sim, o governo tem intenções, eu não posso definir agora, porque isso depende da questão orçamentária, é uma decisão do ministro da Educação, mas que há uma tendência positiva sim de elevação do valor da bolsa no ano que vem. E Anderson, nesse mesmo sentido, que foi feita uma abertura de ofertas de bolsas, a CAPES vem estudando uma forma de esse número você acaba detectando que não representa a qualidade até dos trabalhos internacionais? Então, como eu disse, o crescimento da pós-graduação nas duas últimas décadas foi baseado em aumentar a quantidade. Ou seja, aliás, quando a CAPES foi criada já na década de 50, ela foi criada para expandir a pós-graduação. Então, ou seja, o foco sempre foi crescimento. Tanto que a CAPES, antes de ser coordenação, ela trabalhava-se pela campanha de pós-graduação, ou seja, fazer a pós crescer no Brasil.
Hoje nós temos 4 mil programas de pós-graduação. Se contarmos os cursos, são 7 mil cursos. Né? Já batemos as metas do Plano Nacional de Educação. A meta que a gente tinha para 2024 era formar 60 mil doutores em 2024. Já no ano passado formamos já 65 mil mestres. Né? Então, ou seja, a gente está a 5 mil números à frente da nossa meta. Então, ou seja, em termos de quantidade, a gente está relativamente bem. O que precisa melhorar agora é a qualidade. E como que a gente pode medir qualidade? Vários indicadores, mas vou falar 2 deles aqui só para a gente poder ter uma métrica aqui. Primeiro, impacto científico. Impacto científico mede as citações. É um indicador internacionalmente aceito, né? Tem vários indicadores que medem citações. Então, ou seja, e o Brasil ele está um pouco abaixo da média mundial, né? E em algumas áreas do conhecimento aqui no país, extremamente abaixo da média mundial. Então, a gente precisa realmente melhorar essa qualidade. E o outro indicador é a cooperação com a indústria. Qual o percentual de artigos científicos brasileiros são escritos com coautores da indústria? E esse número no Brasil é de 1% só. Então, ou seja, só 1% dos artigos científicos são produzidos em coautoria com a indústria. É muito baixo esse indicador, ele deveria ser pelo menos 5%, como é na Alemanha e na Coreia do Sul. Mari? Bom, a partir da sua colocação, Anderson, queria puxar a nossa conversa para o tema dos mestrados profissionais e dos doutorados profissionais, que vão diferir, né, do estudo acadêmico exatamente para atender a uma demanda específica do mercado de trabalho. O doutorado profissional é uma possibilidade bem recente, né, aqui no Brasil, mas o mestrado profissional já tem um tempinho. E nem todos os mestrados profissionais recebem algum apoio financeiro da CAPES, seja por meio de bolsas, enfim. Esses programas, com uma abordagem mais aplicada, sem muito recurso, eles vão acabar permanecendo limitados. E eu quero saber se, pensando então nisso, né, nessa valorização de parcerias com a indústria, se tem algum plano de fomento para os mestrados e para os doutorados profissionais, com investimentos, que não são só bolsas, né, são investimentos em laboratórios, em equipamentos, enfim. Então, Mariela, hoje no Brasil nós temos 800 cursos de mestrados profissionais em todo o país, seja no setor público, privado, em todas as áreas do conhecimento. Vou dar um exemplo, eu sou professor do ITA, né, licenciado, fui reitor dessa escola, e a gente tinha lá o mestrado profissional em engenharia aeronáutica com financiamento da Embraer. Então, ou seja, a CAPES não financiava esse programa, nós formamos 1.800 mestres nos últimos 20 anos, a maioria foi trabalhar na Embraer, 99%. Ainda existe o programa, um programa que tem 30 vagas por ano e tem 6 mil candidatos em todo o país. Ou seja, é o mestrado mais concorrido do Brasil. 200 candidatos por vaga. A Embraer, ela dá a bolsa para o aluno, ela paga o custeio do programa, investe no fomento, na pesquisa, né? E os professores, eles atuam tanto na graduação do ITA, na pós-acadêmica, e atuam no mestrado profissional. Então é um modelo de sucesso, e assim como esse, existem outros grandes exemplos, né? O outro grande exemplo que eu posso dar é o que a CAPES financia através dos mestrados profissionais na área de educação, juntamente com o INPA, na área de matemática, Sociedade Brasileira de Física, na área de física, e por aí vai. Né? São mestrados profissionais, esses têm apoio financeiro da CAPES. Né? A única modalidade que a CAPES investe nos profissionais é na área de educação, por solicitação do Ministério da Educação. Então, ou seja, esses mestrados, eles precisam de investimento. Se a CAPES ela não investe, né, a indústria tem que investir. Eu dei exemplo da Embraer, a Petrobras investe em mestrados profissionais, a Vale. Nós temos um mestrado profissional com o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que ele investe em mais de 500 bolsas de mestrado. Então, ou seja, é a possibilidade que tem da universidade fazer parceria com empresas e as empresas financiarem. Outra possibilidade também de financiamento é que a empresa libere o seu funcionário para fazer um mestrado parcialmente, ou 2 dias da semana, ou todas as tardes de uma semana. Aí esses acordos são feitos e a empresa ela acaba investindo indiretamente, porque ela aloca o funcionário e coloca algum custeio também. E, doutor Anderson Ribeiro Correia, neste caso, como a CAPES vem estudando modificações nos critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação? Então, a CAPES, tradicionalmente, ela foca muito na produção intelectual. Isso é uma característica
E ela investiu muito nos últimos 20 anos em exigir publicações científicas, né? O Brasil era muito atrasado realmente nas publicações. Geralmente os alunos faziam mestrado, doutorado e raramente publicavam. Se publicavam no Brasil, numa revista da própria universidade. Então esse conhecimento não era avaliado internacionalmente. Então uma campanha que foi feita de exigir publicações, as universidades fizeram isso também, né, cobrando dos professores, dos alunos. Então hoje a gente tem uma boa produção científica, somos o 13º produtor mundial de ciência. Então, ou seja, publicar paper não é mais assim vamos dizer assim, um grande desafio para o Brasil, né? O desafio realmente é aquilo que eu mencionei, tem impacto científico internacional, tem colaboração com a indústria. Então a CAPES, ciente dessa necessidade, existe também uma pressão muito grande da sociedade por resultados, por produtos. Então a CAPES ela está mudando a sua avaliação, uma mudança inédita, né, onde a gente vai fazer uma avaliação que chama-se multidimensional. Hoje a gente pode dizer que ela é basicamente unidimensional, né, ou seja, o foco principal é o paper. Na próxima quadrienal, que começa daqui a 1 ano e 2 meses, a avaliação vai ser multidimensional. Nós vamos medir 5 dimensões de uma pós-graduação. Então o programa vai ter 5 notas. Hoje tem uma nota só, que varia de 1 a 7. Aí vai ser uma nota para pesquisa, uma nota para transferência de conhecimento, outra para impacto na sociedade, outro para formação e outro para internacionalização, com critérios mais claros, mais exigentes e com muito mais equilíbrio agora dessa vez, cobrando então aqueles produtos, aqueles resultados que a gente precisa agora desenvolver para o país. Mariela? Nossa, é bem interessante essa possibilidade de uma avaliação multidimensional, em especial porque a gente percebe que muitos programas de pós acabam depositando no aluno toda a pressão em relação à publicação de artigo científico, quando, na verdade, o aluno de mestrado, por exemplo, ele está num processo de formação ainda, ele não necessariamente precisa publicar, e a gente percebe muitas vezes o aluno ansioso, desesperado, porque tem que publicar em 2 anos, enfim. Eu queria saber, pensando nessa linha dessa avaliação multidimensional, se haverá algum tipo de valorização da comunicação dos cientistas para além do universo acadêmico, né? A comunicação com a sociedade por meio de iniciativas de divulgação científica, porque o que se percebe é que nem todo mundo sabe o que as universidades fazem, muito porque não há tanto uma valorização disso. Então, muitos pesquisadores acham que divulgar a ciência não é tarefa deles e eles não são pagos para isso, ou não tem nenhuma formação nessa área de divulgação científica, e os estudos ficam muito ali restritos àquela comunidade acadêmica. Eu brinco que muita gente passa em frente ao UNB todo dia e talvez não faça ideia da quantidade de pesquisas e de estudos que são produzidos ali. Mariela, é exatamente o que você está falando, a gente identificou nas nossas avaliações da CAPES. Hoje, os alunos são muito preocupados em publicar um artigo científico, né? Como você bem mencionou, um aluno de mestrado está em formação ainda, né? Ele precisa fazer projetos com a sociedade, ele precisa fazer atividades de extensão, ele tem que interagir com empresas, interagir com as pessoas, participar de congressos, né? E aí isso não é valorizado pela CAPES. A única coisa que é valorizada é um artigo científico. Então ele abandona essas outras ações, vira as costas para a sociedade para publicar o seu tão sonhado artigo, que vai ser publicado numa revista que às vezes nem tem tanta leitura aí por parte da sociedade, né? Então, exemplo, eu estava falando aquele caso do mestrado profissional com a Embraer, vou repetir esse exemplo, né? Teve um grupo de alunos do mestrado profissional que eles, coisa assim de 10, 15 anos atrás, fizeram um projeto de um novo avião, né? um cargueiro, né? E até então era só um estudo acadêmico. Ele foi se desenvolvendo, a Embraer gostou da ideia, a Força Aérea Brasileira, e aí resolveram fabricar o KC-390, que é o maior avião da história da Embraer. É um sucesso, já foi vendido 5 aeronaves para Portugal,
tem licitações aí previstas aí para os próximos anos, vender 500 aviões, agora junto com a Boeing, né, com a parceria. Então, ou seja, um trabalho que foi feito em sala de aula gerou aí um império aí na área de aviação de carga, né? Então, o que acontece? E essas coisas não são valorizadas pela CAPES. Né? Isso não, a pessoa nem coloca no currículo. Agora, se o grupo tivesse, em vez de ter feito esse avião, ter feito um artigo científico, a CAPES ia aplaudir e bater palma para a iniciativa, né? Mas, ou seja, o que a sociedade ia ganhar dessa situação? Então, você está falando de divulgação científica. Eu, quando fazia mestrado, eu gostava de ir a congressos científicos, apresentar o que estava fazendo, chamava ali a comunidade da área de engenharia no Brasil, eles viam o que a gente estava fazendo, né? Só que isso foi perdendo. A CAPES falou assim, olha, não, congresso não tem mais valor aqui dentro, só tem valor artigo. Então, ou seja, a sociedade hoje olha para a CAPES, olha para as universidades, ela vê uma caixa preta ali, não sabe o que está acontecendo, por quê? A publicação é feita internacionalmente. E muitas vezes o internacional nem tem interesse em muitos trabalhos nossos, porque muitos trabalhos têm interesse para o país. E às vezes a comunidade brasileira não tem acesso a serviços internacionais, não sabe, às vezes nem entende o artigo também. Vai ler o artigo, está cheio lá de equação, tabela, gráficos, né? Então, ou seja, a gente tem que valorizar sim a comunicação para a sociedade uma das dimensões, como eu disse para você, chama-se impacto na sociedade. Nós vamos colocar métricas para que a sociedade ela sinta a importância da pesquisa. Ou seja, vai sair muito da teoria para um resultado prático que possa influenciar no dia a dia das pessoas. Sim. Muita gente, quando ouve a gente falar assim dessa situação, diz assim, vocês estão abandonando a pesquisa básica. Não é verdade. Qualquer país, desenvolvido ou não, mesmo na Coreia, mesmo no Japão, na Alemanha, tem muita pesquisa básica, tem pesquisa teórica, é importante que a gente tenha isso. Agora, a pesquisa básica não pode ser um fim em si mesma, né? Nenhum país fala assim, olha, a pesquisa básica ela é a nossa principal meta. Não, a nossa meta é a pesquisa aplicada, que leve a tecnologia, leve ao desenvolvimento e o bem-estar social. Tem uma sequência. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a pesquisa básica, em alguns locais, se tornou um fim em si mesma. Então, ou seja, o pesquisador, o foco dele é fazer aquela pesquisa, acabar, começar outra pesquisa básica, terminar, começar outra pesquisa básica e virar um ciclo sem fim de pesquisa básica. O que a gente precisa, assim, vamos fazer a pesquisa básica. Concluiu, agora fala assim, ela tem potencial para subir um nível? Ok, então vamos passar agora para uma pesquisa aplicada. Acabou a pesquisa aplicada. Vamos agora transformar isso em uma tecnologia, vamos colocar no mercado? Ok. Ou colocar na sociedade, se for uma pesquisa em outra área do conhecimento de humanos, por exemplo, né? Então, ou seja, ela tem que ter uma sequência e ao final ela tem que ter o produto. Mesmo que isso leve 10, 15, 20 anos, mas a gente sempre tem que focar no resultado para a sociedade. A sociedade tem que ganhar com a pesquisa. É bem verdade que tem pesquisa que vai dar resultado lá na frente, mas já tem que começar com esse foco já e numa sequência, dando sempre resultado para a sociedade, né? E estou falando aqui de engenharia, mas vou dar um exemplo na área do direito, por exemplo. Mesmo pesquisa na área do direito tem que ter foco na sociedade, né? Uma mudança de legislação, sim, uma mudança de metodologia, uma nova norma que pode ser implementada no setor médico, no setor jurídico aí da cidade. Então, ou seja, a gente precisa sempre focar assim, olha, que melhorias que o país pode ter com o meu trabalho e a sociedade ganhando com isso. Mari, a última pergunta. Na verdade, nem é uma pergunta, só um comentário. A partir do que você falou sobre a caixa preta, né? A proposta do nosso quadro aqui, Vida Acadêmica, é exatamente abrir um pouco essa caixa preta do universo das pós-graduações, porque muitas pessoas acham que é algo muito difícil, muito oneroso, que tem que perder a vida, perder a saúde, perder os amigos, enquanto se faz uma pós-graduação. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu sempre falo que existe vida além da pós-graduação, que as pessoas têm que entender que a pós-graduação é um pedaço da vida delas, não é a vida inteira. Como que a CAPES percebe isso? Assim, a gente acabou de passar aqui o Setembro Amarelo, né? A gente tem, infelizmente, muitos estudantes com problemas de saúde mental por essa pressão, por, enfim, N fatores. Queria saber de você se a CAPES pensa ou tenha pensado em algumas alternativas para auxiliar ou
não facilitar, né, mas auxiliar na saúde mental desses estudantes de pós-graduação? Então, Mariela, eu lembro quando eu fiz doutorado no Canadá, antes de começarem as aulas, a gente tinha uma semana de assim, adaptação à universidade. Uma série de palestras eram oferecidas aos alunos para que eles entendessem melhor como funciona o universo acadêmico. Tinha uma palestra que era assim, relação do orientador com o orientado, né? Aprender a lidar com o orientador, o professor, né? Tinha palestras sobre suicídio, palestras sobre vida, né? Né? Então, ou seja, a universidade, sim, ela precisa estar trabalhando nesse nível, por isso que nessa avaliação multidimensional a gente tem assim, algumas métricas que transcendem meramente a questão da publicação científica. Então, tem uma métrica, uma única dimensão que chama formação. Lembrar que a pós-graduação não é só para entregar resultados concretos para a sociedade. É também. Exato. Mas ela é para formar as pessoas. E a pessoa tem que ser bem formada, né? Então, ou seja, o programa de pós-graduação tem que pensar no ser humano, pensar na pessoa que está ali, que ela está enfrentando dificuldades. Como você mencionou, pensar numa bolsa de estudo adequada, que ele consiga ter paz, né, para poder fazer o trabalho dele. Então, a gente está sempre trabalhando nessa linha, né? E obrigado pelos comentários. E Anderson, uma última pergunta rapidamente. Qual é a preocupação da CAPES e do MEC com a educação básica? Vocês estão articulando mais recursos para essa educação básica, já que estamos falando só de pós-graduações? Então, né, a CAPES faz parte do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação atende desde creche até doutorado no exterior. Então, ou seja, por quê? Porque a educação básica é o insumo da educação superior. Se a educação básica for mal, a educação superior vai mal também, né? E assim, por consequência, o mestrado, o doutorado e tudo a tecnologia do Brasil. Fazer tecnologia não é só criar institutos de engenharia. Fazer tecnologia é ter gente hábil em todos os setores, né, em todas as áreas do conhecimento. Particularmente agora, nesse ano, a gente está lançando o programa Ciência E10, incentivando professores da educação básica nas áreas de matemática, física, química e biologia, que nós estudamos que a maior carência que a gente tem hoje na básica é nessa categoria. Mas a gente tem programas em todas as áreas do conhecimento. A gente vai criar agora o mestrado profissional em geografia, mestrado profissional em letras, em várias áreas a gente precisa investir. Nós temos que formar professores da educação básica. A maioria dos professores não atua na área de formação. Então hoje tem professor de história dando aula de geografia, professor de matemática dando aula de ciências, professor de língua portuguesa dando aula de artes. Então, ou seja, tem uma carência em todas as áreas e a CAPES tem um programa grande, vários programas na verdade, a gente investe e estamos agora trabalhando junto à Comissão de Educação da Câmara. Levamos ao deputado Pedro Cunha Lima uma proposta de emenda parlamentar robusta para investir recursos na pós-graduação e essa emenda será votada na quarta-feira que vem, daqui a 8 dias. A gente está bem atento, a gente vem trabalhando com todos os parlamentares da Comissão de Educação, são mais de 50, mostrando a importância dessa emenda. Se ela for feita, a gente pretende colocar mais 80 mil professores nos cursos de pós-graduação do país, né, com financiamento da CAPES. Está certo. Agradecemos a presença do presidente da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, Anderson Ribeiro Correia, hoje ao vivo em nossos estúdios, participando do quadro Vida Acadêmica, junto com a nossa colunista, pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Mari, primeiramente a você, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço a presença de Anderson aqui. E também, Anderson, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça e já fica o convite para uma próxima. Obrigado, conte com a gente.